Nessa oportunidade, eu desejo saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo uso da palavra de Deus nessa manhã, vamos às nossas Bíblias, em Lucas, capítulo 18, e o versículo 18 em diante, que diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tu tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era rico, muito rico, diz a Bíblia. Lucas, capítulo 18 e o versículo 18. Agora nós vamos ver aqui, preste atenção, que Jesus disse aqui: mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Lucas, capítulo 19, e o versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. A Bíblia fez questão em dizer que aquele jovem lá, da primeira passagem, era rico. E a Bíblia fez questão de dizer que este segundo homem era rico, era um chefe dos publicanos e era rico. Ainda disse mais, que Zaqueu era um cobrador de imposto e que era ladrão. Por que isso, irmãos? Nós vejamos que todas essas duas passagens, esses dois cidadãos, estão escritos em Lucas, um no capítulo 18 e outro no capítulo 19. Aquele primeiro jovem, temos visto, Jesus disse para ele que ele precisava observar os mandamentos da palavra de Deus. E ele, olhando para Jesus, disse: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, reconheço, não é novidade. Veja bem que hoje, nos nossos dias de hoje, às vezes nós estamos testificando da palavra de Deus para as pessoas e perguntamos se elas querem aceitar Jesus e elas dizem: eu já sou de Jesus. É a mesma coisa que aquele homem rico disse, irmãos. Isso eu já sei, Senhor. Isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Mas o importante para Deus não é você observar a sua palavra. O importante é você aceitar a sua palavra e obedecer a sua palavra. Mas quando aquele homem disse que observava a palavra de Deus desde a mocidade, Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Jesus queria simplesmente provar a ele se ele seria digno. Jesus disse: vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres. Porque Jesus, na realidade, Jesus sabia que ele não ia fazer isso, que ele não tinha capacidade para fazer isso. E Jesus disse: reparte pelos pobres, aí tu vai ter um tesouro no céu. E vem e segue-me. O que aconteceu com essa palavra de Jesus? A Bíblia diz que ele baixou a cabeça, deu meia volta e saiu triste. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Mas o rico ficou impossibilitado com essa palavra de entrar nos céus? Não. É exatamente por isso que no capítulo 19 nós temos outro homem rico. Mas vejamos os pensamentos deste homem rico com o próximo. A Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó, ia passando. Diz que eis que ali em Jericó havia um homem chamado Zaqueu. E que Zaqueu era um homem cobrador de impostos, era o chefe dos publicanos e era rico. Mas Zaqueu era totalmente diferente daquele outro homem rico da passagem do capítulo 18. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jericó, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu sentia desejo de salvação. Zaqueu teve um grande arrependimento pelo que fazia. Aquele outro foi preciso Jesus mandar ele vender o que ele tinha e repartir os pobres. Mas Zaqueu, como era totalmente diferente, Jesus me conhecia, não foi preciso Jesus mandar Zaqueu vender o que ele tinha para dar aos pobres. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jericó, uma grande multidão entrou com ele. E Zaqueu já em seu coração já estava sentindo a alegria e o desejo e a vontade de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus. Estava com ansiedade de salvação. E a Bíblia diz que Zaqueu saiu ao encontro de Jesus. Só que quando Zaqueu chega perto do local onde Jesus está, Zaqueu não conseguia ver quem era Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Zaqueu era um homem baixo. E ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Mas Zaqueu sentiu um grande desejo no coração e queria porque queria saber quem era Jesus, ter um encontro com Jesus. O que está faltando na humanidade de hoje é esse desejo de conhecer Jesus, de saber quem é Jesus, de aceitar Jesus, a sua palavra. Zaqueu pensou consigo mesmo, já sei o que eu vou fazer. Vou subir numa árvore, eu sei que ele vai passar por aqui. Quando ele passar aqui, eu vejo ele de cima da árvore. Zaqueu fez isso, correu, subiu na árvore. E veja o que aconteceu, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Quando Jesus vai passando embaixo da árvore onde Zaqueu está, Jesus não sabia, Jesus sabia, mas Zaqueu não sabia que Jesus o conhecia. Então, quando Jesus chega debaixo da árvore, ele já chama ele pelo nome. Olha para cima e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Por quê, amados? Porque o ato de Zaqueu já era um ato digno de salvação. Jesus sabia que aquele homem estava ali porque queria vê-lo, porque queria ter um encontro com ele. E Jesus, olha, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desce com alegria, diz a Bíblia. Desce imediatamente com muita alegria em seu coração, porque Jesus se virou para ele, chamando pelo nome. Amado amigo, ouvinte da palavra, Jesus sabe o meu nome, Jesus sabe o teu nome. Jesus me conhece, Jesus te conhece. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. Por isso que ele olhou e disse: desce depressa, Zaqueu. Olha, Zaqueu desceu imediatamente e Jesus foi para a casa dele. E quando chega na casa de Zaqueu, aí é que é maravilhoso. Aquele outro homem, que era rico, mas não tinha desejo de salvação, Jesus manda ele vender o que tem e dar aos pobres para testá-lo, mas ele não é capaz. Foi por isso que Jesus diz: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Por quê? Porque ele amava a riqueza dele. Ele amava o que ele tinha. Como ele ia se desfazer? Mas Jesus disse para ele que ele ia ter um tesouro no céu. Mas o povo não acredita no tesouro do céu. Nós temos um tesouro no céu, amados. Jesus foi preparar-nos lugar. Ele disse: eis que eu vou preparar lugar.
E se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que vós estejais comigo mesmo. Então nós temos um tesouro no céu, isso aqui é passageiro. Mas Zaqueu ocorreu diferente. Zaqueu estava querendo se salvar, não estava ligando para o dinheiro dele mais, o que ele tinha roubado, o que ele tinha conseguido. Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens para os pobres. Não foi preciso Jesus mandar, mas não foi preciso, sabe por quê? Porque havia transformação no coração de Zaqueu. E se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu devolvo 4 vezes mais. Irmãos, a metade dos seus bens. Ele disse que daria para os pobres, a metade dos bens. Agora, da outra metade que ele ficava, ele ia restituir 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Ele ia ficar com muita coisa, não. Mas sabe o que ele estava querendo? Era o tesouro do céu, era a salvação da sua alma. E isso era o que Jesus prometeu e o que Jesus continua prometendo para nós. Ele não promete que nós, que iremos servir a Ele nesses dias de hoje, temos que ter casa própria, temos que ter carro na garagem. Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos aqui, não teremos aflições. Mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se vocês permanecerem firmes na minha presença, vocês vão vencer também. Então, queridos, olha, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus é para o rico, é para o pobre, é para o branco, é para o negro, é para todos. O que falta é o ser humano dar ouvidos à palavra de Deus, crer na verdade que é a palavra de Deus e confessar com a sua boca a salvação. Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca que se faz a confissão para a salvação. Então a pessoa diz: eu já creio em Deus, mas não tem coragem de confessar com a boca. Tem que confessar a Jesus como Salvador. E mais, quem aceita Jesus não vai servir a outro Deus, a outro santo, outro seja lá quem for. Não, porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é o próprio Jesus. Então, nós aceitando Jesus, nós temos tudo na vida. E quem não tem Jesus não tem nada, amados. Não tem nada. Mas olha, Zaqueu queria era salvação, aquele outro não queria. Quantas pessoas hoje rejeitam Jesus? Não precisa nem ser rico, mas a mensagem de Deus é pregada, as pessoas rejeitam, simplesmente não tem riqueza, não tem nada, mas simplesmente tem um vício de um cigarro, tem um vício de cachaça. Troca Jesus por um copo de cachaça, troca Jesus por uma pedra de crack, troca Jesus por um cigarro, troca Jesus por prazeres carnais, troca Jesus por tudo. Aí depois você pergunta: você quer ir para o céu? Quer. Quer ir para o céu, é claro. Quer aceitar Jesus? Não. Por quê? Porque não tem coragem de negar Jesus, de negar os prazeres do mundo, como Zaqueu teve para servir a Deus, para servir a Jesus. Então, olha, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 está escrito: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amados, que Deus em Cristo abençoe, que com essa palavra você possa meditar, parar para meditar e aceitar a Jesus como seu Salvador, confessando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Amém.